Olá! Sabe, o que é que faz uma aula de inglês funcionar de verdade? Muitas vezes a gente foca no o que aprender, mas o segredo está na arquitetura por trás de tudo, no como e no porquê de cada passo. Hoje a gente vai mergulhar num método que transforma o estudo em um progresso que dá para ver e sentir. Imagina só a cena. Para quem está de fora, seja um pai, uma mãe ou o próprio estudante, a aula ideal é assim mesmo. Uma conversa que flui, interessante, onde o inglês acontece de um jeito super espontâneo, quase como um bate-papo. Pois é, essa é a grande questão. Porque por trás daquela conversa que parece tão natural, existe toda uma engenharia pedagógica. Uma estrutura muito bem planejada que garante que cada minuto ali dentro realmente conte para o desenvolvimento de quem está aprendendo. E essa engenharia toda se apoia em dois pilares centrais. De um lado, tem a preparação detalhada do professor, junto com a coordenação pedagógica. E do outro, um guia feito sob medida para cada estudante. É a junção perfeita entre estrutura e personalização. E o coração desse método, a peça central, tem um nome: Class Notes, ou as anotações de aula. É bom pensar nelas como um mapa da jornada de aprendizado, que documenta cada passo dado e, claro, aponta os próximos. Olha só para essa ferramenta na prática. Dá para ver que não é uma folha de anotações qualquer, né? É um verdadeiro diário de bordo. Repara nas seções. Tem espaço para registrar vocabulário novo, para avaliar a evolução, anotar feedbacks. Cada cantinho foi pensado para documentar o desenvolvimento em todas as habilidades. E o mais importante, para criar um roteiro que conecta uma aula na outra. Assim, nada se perde no caminho. Então, o que a gente precisa entender é que aquela conversa orgânica do começo, ela não acontece do nada. Ela é construída em cima de uma base muito sólida. Uma base que está alinhada com padrões internacionais, como o quadro comum europeu, que é tipo um mapa global para medir o nível de um idioma e, acima de tudo, é totalmente focada nas necessidades de cada um. Certo. Agora que a gente já entendeu o que são as Class Notes, vamos dar uma olhada em como elas funcionam no dia a dia e qual é a parte que cabe a quem está aprendendo em todo esse processo. Afinal, aprender é sempre uma via de mão dupla. Começando pelo vocabulário. A gente sabe como é, né? Uma palavra nova aparece na conversa e, puf, some da memória logo em seguida. Aqui não. Cada termo novo é anotado com todo o cuidado, isso transforma as anotações numa fonte de consulta permanente, garantindo que o repertório de palavras cresça de verdade e que nada do que foi visto seja esquecido. E é aí que entra a parte prática para o aluno. O processo é bem simples, mas muito poderoso. Primeiro, revisar o que foi ensinado. Depois, pesquisar para entender melhor as palavras. E, por fim, aproveitar o comecinho da aula seguinte para tirar qualquer dúvida que tenha ficado. É um ciclo que reforça o aprendizado o tempo todo. Agora, vamos falar de uma habilidade super importante, o listening, a escuta. E este slide mostra uma diferença que é, crucial. Ficar só ouvindo música, ouvindo filme com legenda, é uma escuta passiva. A proposta aqui é bem diferente. É uma escuta ativa, usando materiais do mundo real, como podcasts e notícias. Isso expõe o estudante a sotaques diferentes, a contextos variados, prepara para a vida real. E essa frase aqui, ela resume tudo. É isso. O objetivo não é só decodificar os sons, é desenvolver a capacidade de interpretar o que está por trás das palavras, o contexto, as intenções. É isso que a comunicação de verdade exige. E, de novo, tem uma missão bem clara para quem estuda. O trabalho fora da aula é um treino focado. Analisar o que já foi feito para aprender com os erros, mergulhar no conteúdo novo e depois testar se a compreensão melhorou. É assim que se constrói um ouvido bem treinado. E a escrita? Então, muita gente acha que é só mais uma lição de casa, mas aqui a ideia é outra. A prática da escrita é tratada como um exercício para a mente, uma forma de organizar os pensamentos, de afiar a lógica e de aprender a defender um ponto de vista com clareza. E o processo para desenvolver essa habilidade é de colaboração. O aluno escreve, recebe um retorno bem detalhado, pensa sobre aquilo, reescreve, melhora. A ideia não é acertar de primeira, é crescer a cada nova versão, sempre com apoio e a orientação do professor. Beleza, a gente viu o vocabulário, a escuta, a escrita, tudo separado. Agora vamos juntar essas peças do quebra-cabeça e ver como essas tarefas se transformam em influência de verdade. Para entender como tudo isso se conecta, tem uma analogia que é, perfeita. Pensa num plano de academia. A aula de inglês é como aquela sessão intensa com o personal trainer, sabe? Aquele momento guiado com o especialista ali do lado, corrigindo e motivando. E as Class Notes? Elas são o plano de treino detalhado para os outros dias da semana.
é o que guia o trabalho consistente feito fora da aula. O progresso de verdade, aquele que fica, acontece justamente na combinação desses dois momentos, a aula guiada e o estudo independente. E o mais legal disso tudo é o seguinte: o objetivo não é criar um aluno dependente do professor. Pelo contrário, essa ferramenta é um guia que dá autonomia, que capacita quem aprende a tomar as rédeas do próprio desenvolvimento. Tá, mas na prática, como é que todo esse detalhe, todo esse planejamento vira fluência, vira a pessoa conseguindo se comunicar sem medo no mundo real? Como é que a gente mede esse sucesso? O progresso é medido de um jeito bem claro, usando os níveis do quadro comum europeu. Cada tarefa, cada aula ajuda a avançar de um estágio para o outro. Começa com os primeiros passos na comunicação, depois vem a fase de ganhar independência e conseguir se virar com mais complexidade, até chegar no domínio total, onde a pessoa usa o idioma com todas as suas nuances. É uma jornada estruturada e reconhecida no mundo todo. Em resumo, é assim que a mágica acontece. Um planejamento cuidadoso, um roteiro feito sob medida e o engajamento de quem aprende. É essa combinação que transforma o que parece ser só uma conversa em sala de aula em uma base sólida de confiança para se comunicar em qualquer situação da vida. No fim das contas, o segredo não é um passe de mágica. É a combinação de um método inteligente com uma parceria de verdade entre quem ensina e quem aprende. E a reflexão que fica é, com as ferramentas certas em mãos, não existe limite para onde a fluência pode nos levar.